Olá pessoal, tudo bem? Dando seguimento à nossa aula do Excel, né? Até agora a gente viu as funções básicas do Excel, então soma, subtração, multiplicação, divisão, média, máximo, mínimo. Hoje então a gente vai estar dando início às funções um pouco mais avançadas do Excel, tá bom? Hoje a gente vai começar a trabalhar com a função C, então SE é o nome da função. Então, por que SE? Ele vai fazer os processos que a gente solicitar se for alguma condição. Então, a gente vai começar a trabalhar com condições. Ele é tipo aquele verdadeiro ou falso das nossas provas ou alguma coisa assim que a gente faz na escola. Onde, por exemplo, eu posso colocar, que nem o primeiro exercício que a gente vai fazer agora, vai ser o exercício do aprovado, reprovado. Então, é aquele básico, por exemplo, que nem a gente está na escola, né? Se tu tirar a nota maior que 7, está aprovado. Se tirar abaixo, está reprovado. Então, é esse tipo de condição que a gente vai começar a trabalhar no Excel. Então, tu vai dar, digamos, as duas alternativas para o Excel. Ele vai ter que conferir a informação que tu deu para ele e ver, por exemplo, se essa informação é verdadeira ou se é uma informação falsa. Então, aí eu posso retornar esse valor com alguma informação personalizada. Por exemplo, em vez de ele me falar que é verdadeiro ou que é falso, por exemplo, a nota do Joãozinho é maior que 7, ele vai lá, vai analisar se ela é maior que 7 ou não. Só que em vez dela me falar, sim, verdadeiro, é maior que 7, ou não, falso, é menor que 7. Então eu posso personalizar essa resposta. Em vez dele me falar reprovado, aprovado, quer dizer, em vez de ele falar verdadeiro e falso, ele vai estar me retornando verdadeiro ou falso, mais personalizado. Então, como aprovado ou reprovado. Então, isso eu posso analisar também de diversas formas. Eu posso fazer contas, eu posso fazer outros tipos de análise. Por exemplo, para o Joãozinho ir no brinquedo tal, ele tem que ser maior de 14 anos. Aí o Excel vai fazer a análise, vai ver se a idade dele é maior, aí vai responder lá, participará ou não participará. Então, a resposta que a gente vai dar, a gente pode personalizar. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um cálculo, né? Então, tudo vai depender do que a gente precisa naquela situação. Tá? Então, a gente vai fazer mais de um exemplo de, Excel, de função C. Acho que até a gente vai levar mais de uma aula também na função C, pelo fato de que ele pode ser utilizado de diversas formas. Tá bom? Então, para o nosso primeiro exercício aqui, até para eu poder conseguir explicar um pouquinho melhor para vocês como isso funciona, como é a função C, eu vou montar um exemplo aqui, a gente vai começar a aplicar ele, e aí, conforme a gente for fazendo, eu vou explicando e já dando exemplo para vocês, porque aí fica um pouco mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Então aqui, como eu acabei de comentar de aula e coisa, vamos seguir mais ou menos uma tabelinha de aula, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome do aluno, vou colocar aqui, trabalho do primeiro semestre, prova do primeiro semestre, depois, quer dizer, primeiro trimestre, né? Depois, trabalho do segundo trimestre, prova do segundo trimestre, trabalho do terceiro trimestre e prova do terceiro trimestre. Tá certo? Então aqui vai ser o quê? Aqui a gente vai colocar as notas, por exemplo, vou colocar as notas que o meu aluno teve no, por exemplo, fazer a soma aqui dos trabalhos, das provas, trabalho, prova, para fazer o levantamento final e ter a nota final desse meu aluno, tá bom? Então aqui a gente vai fazer o que agora? Eu vou colocar aqui, média, trabalhos. Aqui do lado, média, provas.
média final e situação. Vou deletar essa primeira coluna aqui, eu deixei ela em branco para ficar mais centralizado, mas a nossa tabela é meio grandinha. Então eu vou deletar, ó, vai ficar mais aqui, não vai atrapalhar aqui com a visão da câmera para vocês. Então, ó, tem algumas opções que ficou maior, ficou menor. Aqui, aqui por exemplo, ela acabou, tem mais texto, ó, trabalhos, ficou só trabalho, média, provas, ficou só prova. Então, eu vou fazer o quê? Aqui, eu não vou abreviar. Eu vou fazer o quê? Eu vou dividir essas minhas informações em linhas. Então, eu vou utilizar esse aqui, ó, quebrar texto automaticamente, que ele vai fazer a quebra do meu texto. Ó. Aí vai ficar assim, ó, média, e vai ficar separadinho, organizado. Porém, tem algumas opções aqui que elas ficaram meio estranhas, né? Então, o que eu vou fazer? Vou dar uma ajustadinha aqui para ficar todos eles. Esses aqui, ó, o que eu fiz? Eu peguei, deixa eu dar um Ctrl Z, ó, eu selecionei todas essas colunas aqui e agora eu vou ajustar o tamanho dela, para ficar assim. Conforme eu ajusto essa uma, como eu tenho as outras selecionadas, ele vai aplicar o mesmo tamanho em todas elas também, ó. Então ela vai ficar separadinha assim. Só que ele ficou meio estranho visualmente essa nossa planilha, né? Porque tem uns textos que estão embaixo, tem uns textos que estão embaixo em cima, tem uns que parece estar meio centralizados, outros estão jogados lá para a esquerda. Então agora para organizar isso aqui um pouco, o que eu vou fazer? Vou selecionar todo esse meu cabeçalho e vou formatar ele. A gente vai ajustar ele um pouquinho. Primeira coisa que a gente vai fazer, aqui na parte da orientação, a gente vai colocar ele centralizado na vertical. Então aqui eu tenho, ó, todo o texto em cima, todo o texto embaixo ou no meio. Então o que não tiver duas linhas, pelo menos vai ficar no meio, ó, vai ficar um pouco mais bonitinho esteticamente, tá bom? E depois eu vou alinhar centralizado aqui na horizontal também. Então, ó, que nem aqui o trabalho, o primeiro, o trabalho segundo. Esse primeiro, segundo, antes ele estava lá no cantinho, estava meio feio. Agora ele ficou aqui no meio, já fica um pouco mais organizadinho, fica um pouco mais bonitinho. Tá bom? Para finalizar, vamos dar aquela formatadinha no meu texto também. Ó. Por exemplo, aqui eu botei negrito, então ele acabou jogando o O lá para baixo. Então, o que eu vou fazer? Seleciono todos de novo, aumento um pouquinho só para o O voltar lá para cima e perfeito. O resto de cores e coisas a gente formata depois, tá bom? Então agora é só mesmo para a gente poder começar a montar a nossa planilha aqui. Então agora eu vou colocar alguns nomes aqui. Então, os nomes de aluno aqui. Tá? Já coloquei alguns nomes de alunos. Agora eu vou pegar e vou colocar notas de trabalhos aqui. Tá? Vamos lá. 6, 8, 7, 5, 9. Botar uns com a nota boa, uns com a nota não tão boa. Colocar aqui as notas de provas. Vocês depois vão copiando os mesmos valores que eu estou colocando aqui, tá, pessoal? Aqui, ó. O teclado tá fazendo um barulho aqui.
Quase. E a última leva aqui agora. Então, aqui agora eu tenho as notas dos alunos, já vou formatar elas aqui também. Vou fazer o quê? Deixar tudo centralizadinho, para ficar organizado. Agora aqui, por final, vou formatar toda a minha tabela, tá? Aí a gente vai começar a resolver essa parte aqui. Então, ó, vou selecionar aqui todo o cabeçalho, vou escolher uma cor legal para ficar destacadinha aqui. Pegar. Opa, pintei as letras. Pronto, aqui, vou botar branco. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, ó, uma linha, folga uma linha, folga uma. Quem quiser selecionar tudo de uma vez, aperta o Ctrl e segura e vai selecionando. Se selecionar alguma coisa errada, tem que soltar e começar a selecionar tudo de novo. Então aqui, ó, não vou pintar dessa cor bem escura, vou pintar uma cor mais clarinha. Essas linhas aqui, ó, para não ficar, por exemplo, aqui não tem essa divisão e nas outras tem. Ó. Então eu vou fazer o quê? Vou selecionar todas essas outras e vou pintar de branco. Para não ficar, por exemplo, uma com a divisão e uma sem. Então aí vou pintar essa aqui de branquinho. E por último aqui ainda vou fechar com uma borda grossa. Porém, essa borda grossa eu quero pintar da mesma cor. Eu vou deixar aqui uma cor mais escura e vou aplicar a borda aqui. Então não vai ficar aquela borda preta padrão, ó. Vai ficar a borda com o mesmo tom aqui de cima do meu rodapé, quer dizer, do meu cabeçalho. Feito o nome dos alunos, a média que cada um vai tirar aqui. Agora, então, a gente vai começar a resolver. Então, aqui, ó, as três primeiras é função média. Função média a gente já viu, sabe como é, né? A gente já fez em aula. Aqui, o que eu vou fazer? Eu só vou dividir para a gente ter a separação entre notas e a separação aqui, ó, entre as médias. E situação também, porque situação aqui é onde dá aquele veredito final, né? Ou passou, não passou. Então, ó, vou deixar separadinho aqui. Então, aqui agora eu tenho média trabalhos. Então, eu vou fazer o quê? Igual média, abre parênteses, e vou selecionar só os meus trabalhos. Ó. Então, ó, primeira nota de trabalho, nota do segundo trabalho, nota do terceiro trabalho. E fecho parênteses. Próximo aqui, igual média, abre parênteses, primeira prova, segunda prova, terceira prova. Certo? Aqui ficou um númerozão com vírgula. Como aqui a gente está fazendo médias, tem chance de acontecer isso aqui. Depois que eu fizer todas, aí eu mostro como a gente formata isso para não ficar esse número gigantesco aqui. Tá bom? Então aqui, ó, eu vou indo um por um e vou fazendo a média. Trabalho, 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 trabalho. Igual média, trabalho, trabalho, trabalho. Igual média. Aqui é só a gente ir repetindo, já vai dando uma revisada também no que a gente viu nas últimas aulas. Média, trabalho, trabalho, trabalho. Então aqui a gente está fazendo o quê? A gente está organizando, né? Estou resolvendo toda a minha planilha para eu poder fazer a função lá da função C para analisar realmente se esse aluno foi aprovado ou não. Então, ó, trabalho, trabalho, trabalho. Bom aqui ó, que eu consigo conferir também, dá para dar aquela pausa para dar uma conferida para ver se selecionou os valores certos. E como tem trabalho, prova, pode acontecer às vezes de acabar selecionando uma nota errada. Então, ó, trabalho, prova, trabalho.
Às vezes ajuda, opa, que eu esqueci o igual. Às vezes ajuda o aluno a gente escolher selecionar a nota errada, às vezes não. Né? Então, ó, selecionar todos aqui. Ó, deram vários números que ficou com o número depois da vírgula bem quebrada. Agora aqui, ó, média. Aí eu vou pegar as provas. Ó. Tem que cuidar para não inverter. Então, prova, igual média, prova. Opa, ó, tô selecionando a linha errada. Vou lá, seleciono de novo. Igual média, prova, igual média. Então, ó, pessoal, já resolvi tanto média dos trabalhos como média das provas. Tá certo? Então, ó, tenho vários números aqui. Agora eu vou fazer a média final, tá? Como eu analiso a média final aqui? Eu vou fazer a média das duas médias. Então, lá, ó, igual média deste e deste, tá? Igual média dessa aqui, ponto e vírgula, essa daqui, ó. E assim a gente vai indo uma por uma também. Já estamos quase no fim, aí a gente já vai para a função C. Média. Então aqui agora a gente já está, opa, esqueci o igual aqui. Aqui a gente já está na parte final das médias. Isso aqui seria então já a média final do aluno, que tirou aqui é o que tirou no ano. Só mais duas aqui a gente já termina. Média desta. Prontinho. Então, ó, agora eu tenho todas as médias aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou formatar isso aqui para deixar as médias mais bonitas. Senão, ó, ficam uns números gigantes, uns números pequenininhos. Então, eu vou deixar isso aqui tudo padronizado com uma casa decimal depois da vírgula. Tá? Para fazer isso, ó, essa aqui aumenta e essa diminui. Ó. Como antes eu tinha uma com muitos e uma com pouco, ele pegou a base da que estava a 100 e partiu. Por isso que ficou que nem a gente queria. Não ficou, tipo, ele não pegou os números pequenininhos e aumentou. Ele pegou os grandes, reduziu. Mas aí quantas casas decimais a gente for querendo aumentar, só ir aumentando. Ó. As que não tinha vai ficar, ó, por exemplo, que nem aqui, ó, 8,00000. As outras vai voltando aquele número. E ele sempre arredonda, por exemplo, que nem aqui, ó, tá 67, quando eu vou diminuir, 7 bem. Ó. Se eu for diminuindo até não ter mais, ele vai arredondar para o 8, ó. 7,7 e 8. Então, por isso a gente vai deixar com uma casa decimal, tá?
E aqui agora na situação é onde a gente vai resolver e analisar se esse aluno aqui foi aprovado ou reprovado, tá certo? Aqui a gente vai levar em consideração o quê? Para o aluno ser aprovado, a média precisa ser maior que 7. Então, se o aluno tiver nota maior que 7, ele está aprovado. Se não, ele vai ser reprovado. Tá? Então, para ele aprovar, a média final dele aqui tem que ser maior que 7. Se não, reprovou. Tá bom? Então, como a gente monta essa fórmula aqui? Eu vou montar a primeira e depois eu vou explicar a diferença de um jeito ou de outro, tá? Então, ó, igual C. Então, esse aqui é o jeito que a gente começa a montar a nossa fórmula. Depois, ele vem com esse aqui, ó, teste lógico. O que é o teste lógico? Teste lógico é o testezinho que a gente vai fazer com o Excel, é o que o Excel vai fazer para analisar se o valor que a gente está querendo é realmente aquele ou é outra coisa. Tá? Então, ó, aqui, deixa eu só fazer um negócio aqui. Copiei aqui essa parte para vocês terem a estrutura da função C. Então, fica aqui, ó, igual C, abre parênteses. O meu teste lógico é o quê? Eu vou analisar aqui, ó. Para o aluno ser aprovado, a média precisa ser maior que 7. Então, aqui está meu teste lógico, ó, média maior que 7. Então, eu vou fazer o quê? Média final. Lá em matemática na escola, a gente aprende o sinal de maior ou menor, que são esses aqui, ó. Esse ou esse. Então, esse aqui é o menor, né? Ladinho menor aqui, então ele é o menor, ou ladinho maior para cá. Então, sempre vai levar em consideração o que está para a esquerda, tá? Se ele está fechadinho, é o menor. Se ele está aberto, é o maior, tá? Então, acho que isso aqui eu acho que todo mundo viu já em matemática na escola também. Se não viu, já vai ver daqui a pouco. Então, aqui o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que falar o quê? A minha média final, ela tem que ser maior ou igual a 7. Então, esse aqui é o meu teste lógico. Isso aqui, o Excel vai analisar, por exemplo, o J3 é maior ou igual a 7, aí ele vai ter duas respostas para mim. Ou sim ou não. Então, com base nisso, eu vou programar aqui as duas respostas que o Excel vai ter para me dar. Por exemplo, agora o Excel está me perguntando aqui qual vai ser o valor verdadeiro. Então, o valor verdadeiro vai ser o quê? Como eu vou colocar uma palavra, pessoal, eu tenho que colocar entre aspas dupla, tá? Não adianta eu colocar aquela aspinha simples, porque o Excel não considera. Tem que ser a aspa dupla. E aí eu vou escrever, ó, aprovado. Opa, coloquei a aspa, ela sumiu. De novo, aspa dupla. O Excel tá teimoso hoje. Ó, que bonito. Ele tá colocando como acento. Aí, ó. Aprovado. Ponto e vírgula. Reprovado. Fecho as aspas. Fecho parênteses. Aqui agora eu montei o que, pessoal? Ó, antes eu tinha aqui, deixa eu só fechar, abrir os parênteses. Eu tenho aqui, ó, o teste lógico é esse aqui. Então eu vou ter que analisar, o J3 é maior ou igual a 7, aí ele vai analisar. Se for realmente maior, ele vai me apresentar essa primeira resposta, que é a resposta que eu configurei aqui como valor verdadeiro. Se não, ele pula essa daqui e me mostra o valor, a resposta, se isso aqui for falso. Como no caso aqui, 6,3 é maior ou igual a 7? Não é. Então, automaticamente, o Excel vai pular essa primeira resposta e vai me mostrar a segunda resposta. Então, lembrando aqui, a gente coloca entre aspas duplas, porque é uma palavra. Então, eu tenho que mostrar para o Excel que, ó, toda essa palavra aqui, que o que está dentro das aspas, é a resposta, é uma resposta só.
Então, ó, ponto e vírgula eu coloco para separar de uma coisa para outra. Como eu abri parênteses, eu tenho que fechar parênteses também. E vou dar o Enter, ó, reprovado. Aí eu vou para o próximo. Igual, C, abre parênteses. 7,2 é maior ou igual a 7. Esse maior ou igual a 7 é o quê, pessoal? Eu tirei daqui, ó, que é a média que é a escola. Por exemplo, eu quando eu estudava no Primavera, a média da escola Primavera aqui de Dois Irmãos é nota 5. Quando eu troquei de escola, fui lá para o Afonso Vola, a nota da escola, a média da escola era a média 6. Então, essa média é uma média estipulada pela escola. É a escola que vê qual é a média que eles vão estipular como sendo, digamos, o mínimo que o aluno tem que atingir para poder passar de ano. Então, isso aqui é um valor já, digamos, pré-definido pela empresa ou pelo lugar que a gente está. Como aqui a gente definiu, ó, que o aluno precisa ter mais que 7, por isso que eu estou usando maior ou igual a 7. O igual eu estou colocando por quê? Por exemplo, aqui, esse aqui a média dele é 7. Se eu só colocar maior que 7, quando é 7 exato, ele não vai pegar. Ele só vai pegar o que for maior que 7. Então, ele só vai pegar, por exemplo, se for 7,001. Aí é maior que 7, beleza, ele pega. Se for exatamente 7, ele não ia pegar. Por isso que, como aqui, se ele tirar exatamente 7, ele também está aprovado, ele chegou na nota estipulada como a menor possível para ele passar, aí o 7 vai junto. Então, eu tenho que colocar maior ou igual a 7. Então, terminei meu teste lógico, ponto e vírgula. Vou colocar as duas opções. Aprovado. E fecho aspas, ponto e vírgula. Abro aspas de novo. Reprovado. Fecho aspas, fecho parênteses e vou dar um Enter. E aí, ó, esse aqui foi aprovado. Por quê? A nota dele maior que 7. E assim a gente vai indo agora fazendo uma por uma. Até para praticar, tá? Então, ó, J5 é maior ou igual a 7, ponto e vírgula, abre aspas. Aprovado ou reprovado. Ó, e assim eu vou fazendo. Agora a gente vai fazendo um por um. Já vai praticando e já vai resolvendo. Vamos fazendo agora até a gente terminar essa lista aqui. Depois eu habilito para vocês ali um deles, para vocês ter como modelo a função. Até aqui, ó, pessoal, o último parênteses, quando eu estou montando a fórmula, o último parênteses eu até não preciso colocar, tá? Eu já vou mostrar para vocês aqui, ó. Aprovado, ponto e vírgula. Ó, que nem se eu tiver aqui, a única coisa que falta é aquele parênteses final. Se eu der o Enter, o Excel resolve a fórmula e me mostra. Se eu até clicar, ó, o parênteses apareceu ali. Tipo, se só for aquele parentezinho faltando, e eu tô, por exemplo, tô aqui com várias para fazer, consegue, digamos, economizar alguns segundinhos em cada uma, montando. Então, vocês podem ver que às vezes eu coloco, às vezes eu não coloco, até por causa disso. Para agilizar um pouco, às vezes eu acabo utilizando o Enter em vez de colocar fechar parênteses e aí dar o Enter. Se tu tiver vários para fazer, tu vê que acaba ganhando um tempinho bom ali. Então, ó, C, abre parênteses, média, coloco o que ela tem que ser, né? Maior ou igual a 7. Então, esse aqui é sempre o teste lógico. Então, esse teste lógico, ele sempre vai mudar dependendo da situação que a gente está. Né? Que nem aqui a questão de aprovado ou reprovado. Depois eu posso usar um participa, não participa. Posso fazer uma conta, por exemplo, se ele for maior do que 7, vamos adicionar tantos pontos. Ou vamos remover tantos pontos. Então, tu pode personalizar toda a tua fórmula, tá?
A única coisa que a gente tem que manter é essa estrutura de primeiro fazer um teste lógico, que até para o Excel conseguir entender o que ele é para fazer, né? Ele tem que ter uma lógica por trás do Excel, que ele só executa. Quem vai configurar, vai mandar o que ele tem que fazer é tu. O que ele vai fazer vai depender daí do teu teste lógico. Se tu for fazer um teste lógico e fizer um teste lógico errado, ele vai te trazer uma resposta errada. Ele não vai conseguir interpretar isso e dizer, ó, o teu teste lógico ali não funcionou, tu tá fazendo errado, tem que ser assim, assim, assim. Ele não vai fazer. O máximo que ele vai te responder é uma mensagem de falha ali. Mas não vai te dizer... Opa, reprovado. Não vai te dizer exatamente o que tu errou. Tá? Só se for alguma coisa de estrutura da fórmula. Se for estrutura da fórmula e for alguma coisa mais simples, aí o Excel às vezes ou ele resolve, que nem ali a questão do parênteses no final, ou ele vai informar o erro dizendo mais ou menos como a fórmula deveria de ser. Aí tu vai ter que olhar e ver o que da tua fórmula está diferente com a fórmula que ele está passando que tu deveria de estar usando. Então, eu já estou na penúltima aqui já. Opa. C, abre parênteses. A última aqui vai dar igual a de cima. Aí depois já vou mostrar uma coisinha para vocês aqui também, até para vocês tirar dúvidas sobre algumas coisas aqui. Tá, marque 7, ponto e vírgula. Aprovado. Ponto e vírgula. Reprovado. Então, ó, fiz aqui toda a minha lista. Ó, tem alguns aprovados, tem alguns reprovados. Só para vocês verem a diferença. Ó. Aqui no que deu exatamente 7, se eu removesse o igual, só usasse aqui, por exemplo, J7 é maior que 7, ó, ele seria reprovado. Por quê? Porque eu tô sem o igual. Então ele só vai contar o que for realmente maior. Vocês podem ver que ele botou uma observação aqui para mim. Essa observação é por quê? Ó, ele está dizendo, ó, que a fórmula é inconsistente. Inconsistente por quê? Não quer dizer que ela está errada, e sim que, por exemplo, aqui eu fiz várias fórmulas e o Excel está analisando que a fórmula que eu utilizei nessa opção aqui não é igual à fórmula que eu utilizei no outro. Então ele até me dá algumas opções para corrigir. Ó. Ele pede se eu quero copiar a fórmula de cima. Ó. Então ele já foi lá, copiou, ó, viu que entre essa e essa o igual estava diferente, colocou o igual e resolveu ela para mim. Então, algumas coisinhas, às vezes, o Excel consegue ajudar a gente. Tá? Eu vou deixar uma delas aqui travada, para vocês verem a estrutura da fórmula. Tá? Então, essa função C, ela funciona desse jeito. Tu cria ela, tu cria a fórmula, o estilo da planilha que tu quer, e ela vai ser uma função de análise. Ela vai analisar uma questão para vocês e vai falar assim, é ou não é? Tá? Então, por exemplo, que nem aqui, verdadeiro ou falso. Tal valor é maior que 7, então ele vai olhar, é ou não é maior que 7? É maior que 7. E aí tu customiza a resposta que tu quer. No caso aqui foi aprovado e reprovado. Mas poderia ter sido qualquer outra resposta ali que a gente poderia configurar no meio nessa planilha ali, né? Poderia colocar também uma análise que veria se o aluno, por exemplo, vai para recuperação, não vai para recuperação. Então, também seria alguma coisa que eu poderia estar analisando aqui. Essas aqui de cima eu vou deixar também abertas, para vocês verem a média, o que eu fiz, né? Que média que foi feita em cada um deles. Então, depois a única coisa que precisa fazer é mudar a ordem aqui da coluna de cada um deles, né? Por exemplo, que aqui média B3, D3 e F3,
A diferença para esse aqui é que foi para B4, D4 e F4. O resto da função é todo igual. A única coisa que mudou foi o número da linha que eu estou utilizando. A mesma coisa com os outros. Coluna vai ser sempre igual. Essa aqui também, ó, vai ser sempre a mesma função. O que vai mudar é o que eu vou analisar. Né? Aqui eu estou analisando J3. Na próxima, vou analisar J4. Na próxima, vou analisar J5. E sempre mantendo a mesma função. Então, a fórmula, vocês vão montar a primeira vez, quando vai responder. Por exemplo, que nem aqui. Estava montando, eu fui olhar, tem que montar com base a média C maior do que 7. Então, a gente bolou, montou aqui a função, o que ela teria que analisar, e as duas respostas que ela teria que me dar. Tá certo? Agora, para mostrar para vocês um outro jeito de usar a função C também, eu vou montar uma outra planilha aqui, não tão grande também, que é a última também que a gente vai fazer para hoje. Essa planilha aqui, a gente vai colocar o quê? O funcionário, o salário que ele está ganhando, salário, aumento e valor atualizado. Então aqui a gente vai fazer o quê? Eu quero dar um aumento para o funcionário. Opa, funcionário. Agora sim. Eu vou fazer o seguinte, para não precisar copiar e escrever todos os nomes, eu vou fazer o quê? Eu vou copiar esses nomes daqui. Vou pegar menos aqui, ó. Vou usar só esses aqui. Do Johnny até o João, tá? Então aqui, ó. Vamos colar eles aqui. Ele vai vir com a mesma formatação lá da outra planilha, mas aí o que eu faço? Eu venho aqui no baldinho de tinta e coloco sem preenchimento. E aqui na caixinha de cor, eu vou lá e coloco automático. Então ele vai ficar o padrão normal aqui, tá? Salários, eu vou colocar o quê? Vou colocar uns salários aqui, 850, opa, um entra mais, 1.200, 980, 1.090, 879 e por último 2.500, opa, 2.500. Então aqui, ó, coloquei o salário atual que os funcionários estão recebendo. Vou selecionar aqui, ó, converter em moeda. Né? Ele já coloca o R cifrão, tudo certinho. Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou definir que se o meu funcionário recebe menos de R$1.000, então, ó, se ele receber menos de R$1.000, ele vai ganhar um aumento de R$250. Se ele já ganha mais de 1.000, então se o salário dele for maior de 1.000, ele vai ganhar um aumento de R$100, tá certo? Agora, então, esse aqui é o que eu tenho que analisar. Agora eu vou montar a minha função C com base nessas informações aqui. Eu não tenho como usar as duas situações para analisar. Por exemplo, ou eu vou analisar salários menores de 1.000, ou eu vou analisar salário maior de 1.000. Tá? Eu tenho que escolher uma dessas duas situações para fazer minha função C. Aqui eu vou escolher a primeira, então eu vou escolher menor de 1.000 como sendo o meu valor verdadeiro, tá bom? Então eu vou lá, ó, igual C, abre parênteses. O meu teste lógico agora, salário menor que 1.000, que é o que eu escolhi aqui que eu ia usar. Então, ó, o meu salário é menor que 1.000? É menor que 1.000. Então, ele vai receber R$250. Se não for maior do que 1.000, ele vai fazer o quê? Vai receber 100. Então, aqui ó, eu estou usando direto o valor, não preciso botar aspas, aprovado. Como é um número, eu não preciso colocar ele entre aspas duplas, como quando é uma palavra, uma frase ou alguma coisa. Tá, ó. Então, ele só vai analisar e vai me dizer retornar 250 ou 100. E deu. Então, ó, C, abre parênteses. Esse salário aqui é menor do que 1.000? Se for menor do que 1.000, eu quero R$250. Se não, R$100. No caso aqui, ele me retornou 100. Por quê? Porque a Amanda recebe mais de R$1.000. Então, o aumento dela vai ser de R$100. C, abre parênteses, salário menor do que 1.000. Então, ó, por isso que eu falei, pessoal, toda vez
Eu tenho que escolher uma das opções. Eu não posso analisar uns como salário menor que 1.000 e outros salário maior que 1.000. Senão eu vou ter que mudar toda a estrutura da minha função. Então eu escolho um deles, padronizo e faço ele em todas as opções. Indiferente se é maior, se é menor, isso eu não preciso cuidar. Eu vou padronizar, por exemplo, salário menor que 1.000, porque daí, ó, as minhas respostas, a resposta verdadeira sempre vai ser 250 e a resposta falsa sempre vai ser 100. Se eu fosse aqui no meio agora inverter para maior do que 1.000, eu teria que inverter a ordem dessas respostas. Por quê? Porque se for maior do que 1.000, ele não ganha 250, e sim 100. Então aqui eu teria que trocar a ordem. Por isso que a gente não inverte. Eu escolho um deles e uso ele até o fim. Ó. Salário menor que 1.000, ponto e vírgula 250, ponto e vírgula 100. Ó, igual se salário menor que 1.000, ponto e vírgula 250, se não 100. Igual se salário menor do que 1.000. Então, ó, sempre sigo esse padrão. Tá? 250, ponto e vírgula 100. Aí o Excel que vai fazer o resto. O Excel vai analisar, esse aqui é menor do que 250, menor do que 1.000? É, então 250 para ele. Esse aqui é menor do que 1.000? Não, não é. Então ele pula a primeira resposta, né? Ele pula, ignora os 250 e pega o 100. O segundo, o terceiro aqui é menor do que 1.000? É, então 250 para ele. O terceiro é menor do que 1.000? Não, não é. Pula os 250, pega os 100. E assim ele vai fazendo. Ele mesmo que analisa, ele que estrutura tudo isso. Depois aqui vocês podem fazer o quê? Podem selecionar, converter em moeda. E o valor atualizado agora é o quê? Igual salário antigo mais o aumento que a pessoa vai receber. Que aí no fim vai dar então o salário atualizado aqui de cada um deles. Ó. Igual salário atual mais o aumento. Igual salário atual mais o aumento. Então, ó, salário atual mais aumento, igual salário atual mais o aumento, e igual salário atual mais o aumento. E tá pronto. Ó. Aqui, então, eu vou colocar ó, como condição de aumento, porque para ele receber o aumento, ele tem que estar dentro dessa faixa aqui, aí ou ele recebe uma coisa ou ele recebe outra. Tá? Vou formatar isso aqui. Ó. Esse aqui também eu vou formatar. Eu vou usar uma formataçãozinha um pouquinho mais simples, mais padronizada, assim que o pessoal usa. No caso aqui, vocês podem ver que ele manteve a mesma cor da borda que eu usei lá no outro. Se eu não quiser mais a borda nessa cor, eu vou fazer o quê? Vou tirar todas as bordas, vou vir aqui, vou customizar a cor, eu posso botar automático, agora eu vou fazer isso aqui verde. Então, eu vou pintar a bordinha de verde. Aí, ó, eu abro e marco a borda. Aí ele coloca a borda automaticamente já na cor que eu peguei. Aqui também, ó, vou tirar isso aqui. Vou marcar essa e vou marcar a bordinha grossinha aqui. Ó. Então, ó, aí eu faço a customização aqui do jeito que eu quero montar. Tá bom? Então, já organizei aqui, aumentei aqui. Vou pintar também aqui uma linhazinha de cada cor para dar aquela separada de uma informação e da outra, para não ficar tudo grudado. Senão o pessoal olha depois e acha que é tudo a mesma coisa. E é isso aí. Ó. Aqui então eu vou deixar para vocês a planilha. Essa daqui eu vou deixar aberta. Vou deixar a última aberta aqui. E essa aqui também. Então vocês podem ver aqui, podem ir conferindo para ver se deu tudo certinho. E a última, então, se essas aqui deram tudo certo, a última também vai dar. Tá certo? Então, ó, pessoal, a função C ela pode ser usada de várias formas. Na próxima aula, a gente vai ver outras formas de usar a função C também. No começo, às vezes, alguns podem ficar um pouco confusos, mas é normal, tá? Como é uma fórmula já um pouco diferente dessas de adição, subtração que a gente vinha fazendo, não tem problema se deu uma confundida ali.
Qualquer coisa, se deu uma confundida, pode me chamar, pode me mandar mensagem, eu tento ajudar vocês, mas as próximas aulas a gente vai fazer outras situações na função C também, que aos pouquinhos vocês vão pegando essa lógica, tá? Então, que nem aqui a nossa função C foi com uma análise e a gente retornou um valor, quer dizer, um texto. E na outra aqui, a gente fez uma análise também e retornou um número, né? Um número qualquer aqui. Do mesmo jeito que eu retornei o número 250, que eu retornei o número 100, eu poderia ter feito aqui, em vez de dar o 250, em vez de dar o 100, eu poderia ter feito uma conta. Ah, pega o salário atual vezes tantos por cento, e aí aqui na resposta já viria direto o valor que eu estava analisando. Tá? Vou deixar aqui também a função para vocês verem certinho como fica. E por hoje era isso, pessoal. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tiver alguma coisa a mais ali que vocês precisem sobre a função C, só me manda uma mensagem que aí eu faço um videozinho ou alguma coisa explicando para vocês como utilizar ela. E na aula que vem a gente vem com mais alguns modelos de função C, tá? Que esse aqui é a função C inicial, depois tem algumas variações aqui também. Então, por hoje era isso e até a nossa próxima